Bom dia a todos, bom dia a todas. Agora deu para ouvir, né? Sejam muito bem-vindos aqui hoje. Convido a todos a sentarem, né, se ainda tiver lugar. Nós vamos dar início daqui a pouco às atividades dessa conferência, então eu pediria a vocês que dessem uma olhada se o celular está no silencioso. Quem quiser desligar também, a gente vai começar em instantes. Tudo certo? Bom, o tema desse encontro é muito importante para a sociedade brasileira. A conferência Prevenção da Violência, Segurança Pública, Desafios, Boas Práticas e Caminhos para uma Gestão mais Eficiente é uma realização do Banco Mundial com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e com o mestrado profissional com o mestrado profissional em Gestão de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. Aqui, em nome dos organizadores, nós temos o senhor Martin Reiser, do Banco Mundial. Em nome do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o seu representante no Brasil, Hugo Flores. Pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o seu diretor-presidente, Renato Sérgio de Lima, também professor da Fundação Getúlio Vargas. A Escola de Administração do Estado de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, está aqui representada pelo professor Luiz Brito, seu diretor. E, em nome do mestrado profissional em Gestão de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, temos aqui o professor Rafael Alcadipani. Prestigiando esse dia de debates, temos a presença do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, que, ao final dessa abertura, vai fazer uma apresentação. Antes de iniciarmos o primeiro painel de discussão, eu gostaria que cada um aqui dos presentes aqui das autoridades viesse dar as boas-vindas rapidamente para que a gente não se atrasasse muito no cronograma. Já estamos um pouquinho atrasados, né, por conta do trânsito, então pediria que todo mundo fosse rápido. Convido primeiro o professor Luiz Brito para fazer a sua saudação. Por favor, professor. Obrigado a todos, aí temos que ser rápidos, né? Sintam-se em casa, é um prazer assim receber, uma honra e orgulho a gente poder contribuir para o debate. Mas eu queria comentar que, mais do que a honra da gente poder contribuir para esse debate, vocês nos ajudam um monte em fazer o evento aqui. Um dos maiores desafios das escolas é se conectar com a prática, é fazer pesquisa que é relevante, que tem impacto, ensinar os nossos alunos temas, prepará-los para a vida real. Então, essa conexão da escola com o mundo real é super importante e dificílima da gente fazer. Então, a presença de todos aqui, a realização dos eventos, nos ajuda enormemente, né? Então, além de muito bem-vindos, muito obrigado aí pelo apoio e pela colaboração. Obrigado. Obrigada, professor Renato Sérgio de Lima, por favor. Bom dia a todas e todos. É um enorme prazer a gente conseguir juntar tanta gente aqui, tanta gente que é operador da segurança pública no Brasil, que é formulador, sem dúvida nenhuma. Eu não vou citar todos os nomes, todo mundo já me conhece um pouco, sabe que eu sou rebelde nisso, de ficar no protocolo citando o nome todo, né? Então, mas eu queria agradecer imensamente e destacar que a gente tem muito a refletir sobre um dos maiores dilemas que nós temos hoje no Brasil, que é não só o dilema do medo, da violência e das taxas, enfim, obscenas que a gente vive, mas os dilemas de como organizar as respostas públicas nessa área. Mas a gente tem bastante coisa para fazer, vai ser ao longo do dia uma ótima discussão, e eu queria, na inversão do protocolo, aproveitar para agradecer toda a equipe que organizou o evento, conseguiu, de alguma forma, deixar tudo pronto para que a gente possa fazer esse bom debate hoje aqui. Na figura do David Marques, eu queria agradecer a todos pelo esforço que foi feito aqui. Muito obrigado. Obrigada, Renato. Agora, por favor, senhor Hugo Flores. Bom dia a todos. É um prazer complementar ao ministro, a Renato, a FGV, por termos aqui em sua casa. E rapidamente, simplesmente, como banco, primeiro comentar que nós venimos trabalhando nesse tema há mais de uma década. No caso, no Brasil,
Nós temos experiências bem sucedidas onde mostramos, creo que el foco importante donde nós temos que olhar es los jóvenes, la criminalidad a nivel de los jóvenes, los homicidios a nivel de jóvenes, y en el caso de Brasil bastante alto, y sobre todo de los jóvenes negros. Y por otro lado, también avaliar todo el tema de eficiencia del gasto, digo en general del sector público, no solamente en Brasil, en América Latina, más tan particularmente en el tema de seguridad. Nos hicimos un estudio entre 2010 y 2016, más o menos las despensas se incrementaron un 24% y los homicidios se incrementaron un 18%. Obviamente hay muchos factores lá, ¿no? Mas es importante hacer ese análisis. Por otro lado, también nosotros hicimos, y ahora vamos a compartir con ustedes, un estudio sobre el costo, ¿no? de la violencia, ¿no? Y en el caso de Brasil ese costo es 3.78% del PIB, cuando en América Latina la media es 3.5%. Entonces, acho que hay desafíos importantes, ¿no? Y con certeza la conferencia de hoy va a permitir, ¿no? a presentar a los bancos, ¿no? todo lo que nós tenemos feito desde el punto de vista de pesquisa, estudio, y también en términos de prácticos de lo que nos venimos haciendo. En el caso do BID, venimos trabajando ya con muchos estados, y la idea nuestra es continuar con ese trabajo y pensar en una línea de financiamiento que apoye a estados y municipios, y obviamente al gobierno federal. Muito obrigado por esta oportunidad, obrigado al foro, obrigado a mi amigo Martin Reiser siempre por esta parcería, no solamente en este tema, sino en muchos temas para el futuro de Brasil. E uma boa jornada. Obrigado. Obrigada. Agora convido o Sr. Martin Reiser, por favor. Bom dia a todos. Eu era rebelde, mas agora não sou mais, então eu vou cumprimentar o ministro, vou cumprimentar os professores Luiz Brido, Renato Lima e Rafael Alcadipani, da FGV, agradecendo muito a parceria com a FGV e o fato que podemos fazer esse evento aqui, cumprimentar o meu amigo Hugo Flores pela parceria com o BID. Eu acho que o momento é bom para se discutir segurança pública. Como o Hugo já falou, nós temos mais de uma década de experiências de trabalhar com estados e municípios na prevenção segunda e secundária e terceira, mas essas experiências não chegam a melhorar o quadro no país inteiro. Tem experiências bem-sucedidas, o caso de São Paulo, por exemplo, onde a gente está hoje, mas no nível nacional os números são assustadores. Então, eu acho que chegou o momento de agregar essas experiências e de se construir um novo sistema de governança de segurança pública. E é por isso que eu estou muito feliz que a gente tem aqui o ministro Jungmann, porque eu acho que um momento é de levantar esse debate ao nível nacional. É por isso que estamos aqui. Espero que vocês todos se beneficiem desse debate. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Convido agora o secretário de Segurança Urbana do município de São Paulo, seu José Roberto Rodrigues de Oliveira. Bom dia a todos e a todas. Vou acompanhar aqui o Renato na rebeldia e não fazer citação de ninguém. Agradecer a oportunidade de poder estar com vocês. Desde que iniciei como secretário municipal, a luta de identificar a possibilidade que o município tem de contribuir com a segurança. A meu juízo, tem um papel fundamental nesse processo e a gente vem trabalhando nesse sentido. E estar com a academia para poder discutir esse tipo de assunto é muito importante. Agradecer ao ministro, que em suas falas tem colocado isso como algo importante e agora sendo discutido, colocado no SUSP, e a gente acredita que, a partir daí, uma nova forma de fazer segurança, uma nova forma de contribuir e dar segurança na cidade, no estado e no país. Obrigado a todos. Obrigada. Convido agora o delegado-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, o senhor Júlio Gustavo Vieira Gebert, por favor. Bom dia a todos e a todas. Assim como o Martin, eu não posso mais ser rebelde também, né? Se o Renato fosse rebelde só nisso, estava bom. Ministro Raul Jungmann, prazer tê-lo estar com o senhor novamente. Nosso procurador-geral, Jean Paulo Lismani, nosso amigo. Doutora Ivana, representante do Tribunal de Justiça, desembargadora. Deputado Carlos Bezerra,
Coronel Salles, comandante-geral da Polícia Militar, nosso parceiro. Nós viemos com o conselho inteiro aqui, eu vou saudar o conselho em nome do nosso delegado-geral adjunto, Dr. Valdir Covino, Zé Roberto, secretário municipal de Segurança. Citar os nossos anfitriões hoje, Martin Reiser, Hugo Flores, professor Renato, que é diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, professor Luiz Arthur Brito, que é o diretor aqui da Escola de Administração. E nós já estamos aqui pelo contrário do que o senhor falou, né? Que é um prazer, uma honra, o mundo real estar no mundo acadêmico. É só assim que as coisas vão funcionar. Professor Rafael Cadipani, né, que é do mestrado profissional em Segurança Pública. E vou saudar a Samira também, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Todo mundo aqui participando. Então, a única pessoa que eu vi correndo, organizando, foi você, Samira. Então, parabéns, viu? Conferência aqui sobre prevenção, violência, segurança pública, desafios, boas práticas e caminhos para uma gestão mais eficiente. Como é que a gente não estaria aqui com a direção completa da polícia? Então, é um prazer, uma honra. Nós temos vários princípios administrativos que são seguidos, mas a gente, às vezes, esquece da eficiência, né, Osmânio? E é o que a gente está buscando nessa nossa gestão atual da Polícia Civil. Então, espero que tenhamos um bom evento. Bom dia a todos. Obrigada. Por favor, o Coronel Marcelo Vieira Salles, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, por favor. Bom dia, senhoras e senhores. As palavras do Renato foram dissuasórias. Olha um monte de ficha que eu tinha, não vou usar. Saudar a todos na pessoa do ministro Raul Jugman, um amigo antigo, desde lá do Recife, nosso procurador-geral Jean Paolo, todo o fórum, nosso parceiro na Polícia Civil, nosso companheiro delegado-geral, Dr. Júlio. Senhoras e senhores, dizer da alegria da Polícia Militar estar aqui presente nesse evento, com a importância que tem o fórum, que tem a FGV e as pessoas que aqui se propuseram a vir discutir segurança e gestão. A Polícia Militar também, a exemplo da Polícia Civil, viemos acompanhados dos comandantes do alto comando da Polícia Militar, nosso comandante da capital, comandante da região metropolitana, comandante dos bombeiros, comandante da Baixada Santista, nosso comandante de choque, o Coronel Gasparian, e com esse objetivo de nos aproximarmos da academia, de nos aproximarmos o que puder das pessoas. Quando ouvimos mais, erramos menos. Desejamos um excelente fórum em que essas discussões possam aprimorar o sistema de segurança no Brasil, já que esse é um dos objetivos, eu acho que é o objetivo maior de todos, cada um no seu segmento, um no município, outro na União, outro no Estado, um na Polícia Judiciária, um na preservação da ordem pública, mas com um objetivo que é o interesse público e o bem comum. Um bom evento a todos. Obrigada. Chamo agora o deputado Carlos Bezerra Júnior, por favor. Muito bom dia a todos e a todas. Eu também quero fazer aqui uma brevíssima saudação. Venho em nome da Assembleia Legislativa, presido a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes na pessoa do ministro Jungmann e cumprimentar todos os envolvidos no esforço desse belíssimo trabalho, desse belíssimo painel, na pessoa de uma mulher, da Samira Bueno, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que ela e o Fórum fazem um belíssimo, um brilhante trabalho que qualifica muito o debate no campo da segurança pública. A brevíssima palavra de saudação aqui com vocês, no seguinte sentido. O Brasil é um país onde a violência tem cor, idade, CEP, gênero. Quem morre no Brasil é preto, pobre, periférico. De cada 100 assassinados,
71 são jovens negros. Nós temos desafios, todos nós temos desafios diante de nós. Quando só o elemento raça está presente, independentemente dos outros, a chance de um jovem negro ser assassinado é 23,5% maior. E por mais que façamos esforços nessa direção e que nossas políticas de prevenção avancem, de 2005 a 2015, elas chegaram de forma diferenciada. Porque quando se fala do assassinato de mulheres brancas diminuiu nesse período 7,4%, enquanto de negras aumentou 22,5%. Ou seja, nós temos diante de nós alguns desafios. O primeiro, falaria aqui 3, de maneira muito objetiva e muito rápida. Primeiro, de que essas políticas cheguem para todos de igual forma, especialmente para os nossos jovens negros e periféricos. Segunda questão, que eu queria reconhecer, aliás, o esforço nesse momento que o país faz, o governo faz, no sentido do Sistema Único de Segurança Pública, unificando todos os atores e agências num claríssimo esforço de integração na área de segurança pública, que precisa ser reconhecido. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos avançar em termos de investigações independentes de letalidade policial, assim como de melhores condições para os nossos policiais na ponta, que também, de fato, são vítimas dessa guerra que a gente vive no nosso país. Um grande abraço, sucesso, parabéns a todos os envolvidos na temática. Obrigada. Agora chamo o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, João Paulo Ismânio. Bom dia a todos. Uma alegria poder participar mais uma vez do fórum. Queria saudar a todos os presentes, as autoridades, na pessoa do ministro Raul Jungmann. É uma honra estar na sua presença, ministro. De fato, o Ministério da Segurança Pública é uma conquista para o país. Nós já tínhamos participado do Plano Nacional de Segurança Pública no Ministério da Justiça anterior. Participamos agora da Comissão de Segurança Pública e da Comissão de Combate a Crime Organizado, Tráfico de Drogas e Tráfico de Armas da Câmara dos Deputados. Nós temos hoje no Ministério Público inúmeras oportunidades, fizemos coleta de material, fizemos inúmeras sugestões, né, de combate à segurança. E é importante dizer que a grande contribuição que está sendo dada é a integração, ministro. Essa, de fato, é um legado. Né? Falamos aqui rapidamente, mas, de fato, a integração dos órgãos de segurança pública com o Ministério Público, com o Judiciário, com a Defensoria, é o grande legado que pode ser deixado nesse momento. Porque, em todas as vezes em que participei, percebi claramente essa dificuldade de integração de informações, de integração de atuação, né? E, às vezes, isso leva à perda de eficiência, de fato, porque quando cruzamos informações desencontradas, quando não compartilhamos informações que podem levar a uma atuação conjunta, tudo isso leva à perda de eficiência, né? E, por outro lado, a criminalidade, né? Vou falar deste lado, né? Evidente, né? Quando falamos de segurança pública são muitas as facetas, mas esse lado com o qual, né, nos deparamos mais a miúde, né? A criminalidade organizada, sobretudo, ela tem uma organização muito eficaz, muito rápida, e aí a gente precisa conseguir responder à altura. E aqui, ministro, a gente tem feito boas práticas de integração. Né? A Polícia Civil, que está aqui com o Júlio, que é um grande amigo, que nós temos um trabalho conjunto, né, antigo e mantemos, o Coronel Salles, comandante, né, da Polícia Militar também, né, um amigo querido, a gente faz um trabalho conjunto com a Polícia Militar de informação. Aqui a gente tem um grupo, né, de informação do Sudeste, que envolve Exército, Polícia Federal, Estadual, as receitas estaduais e federais, Ministério Público Estadual e Federal, Polícia Estadual, Federal, Judiciário Estadual e Federal, e nós costumamos fazer um trabalho que é muito importante e gostaríamos muito que o senhor levasse, né,
essa ideia da integração, que o senhor já tem, já está realizando, mas que pudesse levar também, né, uma ideia importante daqui dessas reuniões, desses fóruns, desse trabalho integrado que nós fazemos, né, e fazemos, evidente, a eficiência a gente vai ganhando ao longo do tempo e sempre há muito o que construir, mas nós já fizemos um trabalho bastante importante nessa área. Então é preciso agregar essas questões de direitos humanos que o deputado bem coloca aqui para que a eficiência também possa levar em conta, né, essa área de proteção também às pessoas e não só, né, do combate à criminalidade, mas é importante que nós possamos estar juntos, possamos estar integrados em realizar, né, essa atividade que é bastante importante. Aqui temos, né, esse dado a oferecer ao senhor, nos colocar à sua disposição, né, para que sempre que precisar nós possamos levar essas e outras práticas, né, o seu conhecimento, que o senhor possa também, né, estar, sempre que precisar, contar conosco, ministro. É fundamental que a gente possa, né, estar unidos e integrados naquilo que o país necessitar. Então, queria agradecer também à Fundação Getúlio Vargas, a todos os professores, né, que realizaram, o Renato, a Samira, que organizou belíssimamente o evento, como sempre. Esse é um evento muito bem organizado, e também me congratular com todos os presentes. Tenho certeza que faremos um excelente evento aqui, com muitas ideias importantes. Muito obrigado a todos. Obrigada. E agora, encerrando essa cerimônia de abertura, o ministro Raul Jungmann vai fazer uma apresentação. Por favor, ministro. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de saudar o secretário municipal de Segurança Urbana, José Roberto Rodrigues de Oliveira, saudar o presidente do Fórum, o Renato Sérgio, e também a Samira Bueno, diretora executiva, o Dr. Jean Paulo Pódio, secretário-geral de Justiça do Estado de São Paulo, Júlio Gustavo Vieira Greuber, delegado-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Ivana Davi, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado, Martin Reiser, diretor do Banco Mundial do Brasil, Hugo Timoran, representante do BID, Rafael Alcadipani, representante do mestrado profissional aqui da FGV, Coronel PM Marcelo Vieira Salles, que tenho o prazer de aqui reencontrar, comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Camilo, deputado estadual de São Paulo, Carlos Bezerra, deputado estadual de São Paulo, que nos antecedeu. E, mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Dado o tempo que nós temos, eu vou procurar pular praticamente o diagnóstico que eu tenho, a minha percepção, a respeito das questões referentes à segurança no Brasil hoje. E vou procurar focar mais diante dos desafios e das respostas que nós estamos procurando dar no pouco tempo que nós temos de um governo que finda para esses, digamos, desafios que nós temos. Eu fui, durante os meus mandatos, 3 mandatos, praticamente, eu, ao longo de todos esses mandatos, fui membro da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, tendo presidido, inclusive, essa comissão e participado de diversas CPIs e movimentos, enfim, aonde eu diria que, em linhas muito gerais, fui formando uma visão a respeito dos dilemas e dos problemas que nós temos em termos de segurança pública. E eu vou resumi-los. Eu sei que é um campo extremamente vasto e com várias multiplicidade de causas, enfim, e fatores e áreas ou sub-áreas, mas eu vou resumir ao que eu chamaria aqui de uma visão de governo central. Quer dizer, como, sob a ótica do governo central e no pouco tempo disponível que nós temos pela frente, o que é possível fazer.
Isso, de um lado, o que eu vou chamar de entregas, ou seja, o que é possível fazer nesse período, e, ao mesmo tempo, o que eu considero mais importante, estratégico e estruturante, que é o legado, ou seja, o que deixar. Principio pela análise da questão de segurança pública, do sistema de segurança pública na Constituição de 88. E lá eu verifico que nós temos 3 questões, ou melhor, 3 aspectos que não foram cobertos pela Constituição de 88, que tem no seu artigo número 144, praticamente a referência em toda a Constituição ao sistema de segurança pública. Nós vamos encontrar algo no artigo 5º, no artigo 6º, mas uma referência indireta, mais na área de direitos e garantias do que especificamente sobre o sistema. O sistema está todo ele concentrado no 144. O que diz o 144? Todos os senhores sabem aqui, de que segurança é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e, em seguida, é feita uma descrição muito rápida a respeito de quais são os órgãos e instituições nos níveis em que deve cuidar disso. Ponto. Acabou. Morreu. Não tem mais nada aí. Aí nós verificamos 4 ausências. Primeiro, nós não temos responsabilização do governo central com a segurança pública. Eu achava que isso era algo da Constituição de 88. Depois fiz uma remissão a todas as nossas constituições. Foi até 1824 e vim até o presente. Não. Isso é um contínuo. O governo central, ele, ao longo de todas as nossas constituições, e foco na Constituição, porque é o nosso pacto maior, é a nossa carta de navegação que a sociedade decide para si própria. E verifico que, não, nunca o governo central teve uma participação efetiva em termos, ou responsabilidades, melhor dizendo, em termos de segurança pública, à exceção de 2 momentos, que é a Carta de 37, que nós sabemos que é aquela do Estado Novo, e a Carta de 67, que também se dá durante o regime militar, onde nós temos, então, uma centralização muito mais sob viés político de controle do que, efetivamente, de assumir essas responsabilidades no plano da segurança pública. Muito bem. Esse é o primeiro aspecto. Alguém poderá dizer, sim, mas tem a Polícia Federal, mas tem a Polícia Rodoviária, certamente. A Polícia Rodoviária cuida de 70 mil quilômetros que nós temos das rodovias federais. A Polícia Federal cuida de alguns aspectos, drogas, crimes contra a União, fronteira, Polícia Marítima e Aeroportuária, e não especificamente do que é o core em termos de segurança pública, que vai ficar com os estados. Assim permanece ao longo do tempo. Então, além disso, por não ter atribuições, obviamente que a Constituição também não tem recursos, ela não destina recursos para que o governo central faça frente a algo que não é atribuição dele. Então, evidentemente, isso é lógico e é coerente. E o outro aspecto é que as cidades, onde vive aproximadamente 90% dos brasileiros, também não faz parte da arquitetura institucional, pelo menos constitucional, brasileira. Fica fora. E todos aqui sabem o papel que tem, dentre outros, evidentemente, nossas cidades, numa política que é o título aqui dessa reunião, desse evento, que é a questão da prevenção social, onde os municípios têm um grande papel. Isso vem se dando de uma maneira, pela própria crise, as cidades, os municípios estão entrando na segurança pública. Nós temos hoje aproximadamente 100 mil guardas municipais e não existe um sistema claro de regulamentação, tá certo? De formação, de qualificação, o que muito nos preocupa, mas isso deixo para uma outra oportunidade. Um outro aspecto que a gente vai verificar, que é uma deficiência da Constituição de 88, diz respeito à questão dos recursos. Se nós olhamos para o orçamento da Seguridade Social, nós vamos ver lá que a saúde ela tem 15% dos impostos que fica exatamente para a saúde, o que representa um piso. Com as suas precariedades, com seus problemas, nós vamos verificar que pelo menos um piso ele tem. E, ao longo, desde a reforma sanitária, de uma discussão que vem muito antes da própria Constituição de 88, se conseguiu constituir no país o Sistema Unificado de Saúde, que, de novo, com seus problemas e precariedades, mas na sua lógica, no seu federalismo compartilhado, nos recursos, nos conselhos que existem, nos PABs e assim por diante, ele, de fato, tem um arcabouço que é, ao mesmo tempo, compartilhado e tem instituições e mecanismos de governança, por assim dizer, que, bem ou mal, funcionam e aí está.
Resta, portanto, a questão da previdência social e da assistência social. É preciso dizer que, no caso da assistência social, se conseguiu construir a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. E, no caso, tanto da assistência como no caso da previdência, qualquer cidadão brasileiro que preencha os requisitos, seja da assistência, seja da previdência social, acessa o direito. Acessando o direito, aquilo se transforma em gasto. Ou seja, é automático. É difícil? De novo, tem problemas? Sim, tem problemas. Mas aí também o país conseguiu constituir algum sistema, por assim dizer, que responde às necessidades, ainda que parcialmente, e precisando melhorar. Mesmo fora do orçamento da Seguridade Social, nós temos a educação, por exemplo. A educação brasileira conseguiu, nos últimos anos, nas últimas décadas, praticamente universalizar o ensino fundamental, que evidentemente precisa evoluir em termos de qualidade, conseguiu se estruturar também de uma forma compartilhada, bem ou mal, e tem os 25% que todos os senhores sabem. E a segurança pública, o que é que tem? Absolutamente nada. Ela não tem piso, ela não tem vinculação alguma, ela não tem atribuições em termos de governo central, e ela tampouco tem a questão da disponibilidade, e evidentemente que isso, disponibilidade em termos de atribuições. E isso faz com que os presidentes da República, de um modo geral, e até aqui, evitem entrar num assunto sempre com a justificativa de, bom, eu não tenho atribuição constitucional, eu não tenho recurso para intervir nisso. O que é que eu vou fazer aí? Não é? Isso fica com os estados, o anuário estatístico do Fórum demonstra isso, inclusive, em números absolutamente indiscutíveis, dos aproximadamente 91 bilhões, 81 bilhões do último anuário, você vai ver lá que 67 bilhões são dos estados, 9 é da União e 5 é dos municípios. O que já diz muito bem, né, que aproximadamente 85% dos recursos são aplicados pelos estados nessa questão. Ora, um outro aspecto que é preciso chamar a atenção é o fato que, para que, olhando sob a ótica da justiça, por exemplo, criminal, nós todos sabemos que, para que a justiça se faça, se alguém comete um delito, ele tem que, digamos, cumprir um périplo que envolve 4 sistemas, ou subsistemas. Subsistema polícia, subsistema Ministério Público, subsistema judiciário e o sistema carcerário. Não existe nenhuma articulação institucional entre esses sistemas na Constituição. Nenhuma previsão. Nenhuma previsão. Mesmo que nós venhamos a reduzir a 3 e não a 4, entendendo que polícias e sistema penitenciário fazem parte do Executivo, e poderia-se até se dizer sim, o Ministério Público também, mas dado o seu grau de autonomia constitucional, como exemplo do Judiciário, eles permanecem, evidentemente, independentes. Muito bem. Se não fazemos justiça criminal sem passar por esses 4 subsistemas, e se eles não conversam entre si, e não há previsão constitucional e nenhuma articulação institucional e legal prevista, como é que funciona esse sistema? Como é possível esse sistema funcionar? Cada um com a sua velocidade, cada um com o seu entendimento das suas regras. Alguém poderá dizer, sim, mas existe um gabinete integrado, há uma proximidade, há uma articulação, etc. Sim, mas isso é muito fruto de quem for o incumbente, de quem for o executivo. Se ele quer fazer isso porque é um incumbente do momento e faz e tem uma boa articulação com o Judiciário, Ministério Público, etc., bem, se ele é sucedido por um terceiro e não quer ou não tem essa articulação, isso acabou. E isso faz com que existam lógicas que se chocam de uma maneira que eu diria assim, espantosa, praticamente, e muito preocupante. Vejamos, hoje nós temos um crescimento daquilo que a gente chama de encarceramento. Aliás, nós temos um super encarceramento hoje no país. Não é certo? Muito bem. Você olha para o sistema prisional. O sistema prisional está crescendo 7% ao ano. Em 1990, nós tínhamos 90 mil apenados. Hoje nós temos 726 mil. Mas esse número, senhores, e é um outro problema que nós temos que ver, é que nós não temos muita convicção de que esse representa a real realidade, e não apenas em termos do sistema penitenciário. Em qualquer aspecto que você possa ter, em termos da questão da segurança, nós, sobre o aspecto Estado, não temos informações fidedignas e confiáveis sobre as quais instituir uma política nacional pública voltada para a segurança. Mas, muito bem, continuemos olhando. Se, de um lado, nós temos um judiciário, tá certo? Com um viés que me preocupa, e devo dizê-lo, porque quando você olha a radiografia do sistema penitenciário, você vai observar que lá dentro, aproximadamente 3 em cada 4 apenados, eles são frutos de roubo, de furto, de usuário, tá certo? Ou pequeno traficante. Nós estamos abarrotando o nosso sistema, que hoje já tem um grau de sobreocupação de 197,2%.
Muito bem. Chegamos à condição de sermos a terceira maior população carcerária do mundo, só perdendo especificamente para Estados Unidos e para a China, país, inclusive, com uma população bem maior do que a nossa. Nós somos a quinta população, temos a terceira. Nesse andar da carruagem, nós teremos 1 milhão de apenados no fim de 2019. Isso não é sustentável orçamentariamente, isso não é sustentável em termos de espaço, isso não é sustentável, inclusive pelos efeitos extremamente nocivos e danosos que tem para a sociedade. Porque o sistema penitenciário é o locus de máxima imposição da força do Estado, máxima imposição da força do Estado. E ele é controlado por gangues e quadrilhas pelo Brasil afora. Quem manda no nosso sistema penitenciário é o PCC, é o Comando Vermelho, é o Amigo dos Amigos, é o Terceiro Comando do Capital, é a Família do Norte, é o Sindicato do Crime, é os Guardiões do Estado, dentre outros. Então, na verdade, nós estamos expandindo alguma coisa que vai nos estragar. E ou nós vamos rever isto, ou então nós vamos ter realmente crescentes dificuldades. Bom, mas isso é um problema específico que nós temos em termos do sistema carcerário. Fechando a nossa análise, do ponto de vista da arquitetura do sistema, do ponto de vista constitucional, nós então verificamos que em todos, vejam bem, todas as áreas e setores sociais da Constituição de 88, o governo federal deu rumo. É inequívoco, claro, com federalismo, com cooperação, mas é inequívoco que o governo federal deu rumo à saúde. Alguém duvida disso? A Constituição do SUS foi liderada pelo governo central, com a participação, com o histórico, com tudo que ele tem. Se nós olhamos para a educação, sobretudo fundamental, a mesma coisa. Previdência, idem. Assistência social, idem. Cultura, idem. Esporte, idem. E a segurança pública? Qual é o rumo da segurança pública? Qual é o rumo que o governo central deu ao longo desse período da segurança pública? Então, aí nós verificamos o core, de certa forma, aonde nós teríamos que atuar. No pouco tempo e gerar um legado. Que legado é esse? Bom, gerar um painel, gerar uma capacidade de governança. Ou seja, colocar dentro e procurando, nesse colocar dentro, fazer com que o governo central dê rumo à segurança pública. Porque senão nós vamos ter o Estado de São Paulo, estruturado como é, que hoje tem, sem sombra de dúvida, em parte dado a sua situação econômica, em parte a história, a tradição que consolidou as suas forças em termos de segurança, mas nós temos no outro oposto o Rio Grande do Norte. Nós temos o Rio Grande do Norte. Se vocês querem uma legenda do que hoje é a nossa situação em termos federativos, eu quero lembrar que durante os 20 meses em que fui ministro da Defesa, nós tivemos exatamente 11 GLOs. Artigo 142 da Constituição, garantia da lei e da ordem, quando o governador não tem condições de manter a ordem pública e solicita ao presidente da República o emprego das Forças Armadas. 11 nós tivemos. Só no estado do Rio Grande do Norte, 3. E os senhores sabem que hoje, pela primeira vez, de acordo com a Carta de 88, nós temos uma intervenção no Rio de Janeiro Federal, que vai até o fim do ano. Uma outra contraface disso, por determinação do presidente da República, nós passamos a fazer, particularmente o Exército, vistorias no nosso sistema penitenciário. Fizemos 33 vistorias em 31 unidades prisionais, um total de 7 estados. População carcerária, 22 mil. Desses 22 mil apenados, 11 mil, ou seja, 1 em cada 2, estavam armados. Armados, sim, sobretudo arma branca, sem a menor sombra de dúvida. E dentro do sistema penitenciário nós encontramos rigorosamente tudo. Tudo que os senhores imaginarem, nós encontramos lá dentro. Tudo que nós pode, não tem a menor sombra de dúvida. Entra tudo dentro do nosso sistema penitenciário, que, volta a dizer, está sob o controle do crime organizado. E, nesse sentido, quando nós colocamos jovens aí dentro, que poderiam estar no semiaberto, que poderiam ter penas alternativas, que poderiam ter, por exemplo, tornozeleiro, seja o que for, porque se cometeu delito, sim, tem que pagá-lo, mas tem que ter, como dizia o Beccaria, uma relação entre delito e pena. Nós nos tornamos nada mais, nada menos do que duas coisas. Primeiro, recrutadores de soldados e de recursos humanos para o crime organizado. Porque aquele jovem que vai lá para dentro, ele só tem 2 destinos. Ou ele morre dentro, ou ele morre fora. Porque ele vai ter que fazer o juramento da facção, e ele não vai conseguir fugir, porque a facção vai descobrir, vai saber onde ele está, e nós sabemos onde é que isso vai terminar. Em segundo lugar, nós estamos escrevendo um software que é de montarmos uma grande estrutura que será algoz de nós próprios. Porque na medida que esse sistema incha, que ele cresce, em que apenas
12% tem trabalho lá dentro, em que apenas mesmo 13%, 14% tem estudo, o que é que nós estamos construindo enquanto sociedade? O que é que nós estamos fazendo? Muito bem. O que fazer diante disso? Como eu já disse, procurar fazer com que o governo federal passe a assumir responsabilidade. Como? Bom, esse é um problema. Por quê? Porque não existem atribuições, volto a dizer, do governo federal para o governo federal e também não existem, ao mesmo tempo, recursos suficientes. Como é que nós estamos buscando resolver isso? Bom, em primeiro lugar, nós, na medida provisória, depois de longa negociação, se existir alguém aqui do Ministério da Fazenda do Planejamento, não se espante, mas planejamento e fazenda, de fato, são duros de roer, como sabem comandantes, como sabem todos vocês aqui, mas eles estão defendendo exatamente a situação fiscal, que não é fácil, que eles têm que lidar. Então, ao longo de uma grande negociação, nós conseguimos o quê? Fazer com que os recursos das loterias que são geridas pela Caixa Econômica Federal, tanto, né, as atuais loterias como a futura, e vem aí a Lotex, que eu acho que será muito bem recebida, que é a chamada raspadinha, nós estamos fazendo a redistribuição dos recursos da loteria para a segurança pública e, ao mesmo tempo, as novas loterias, praticamente em 100%, vêm para a segurança pública. Então, pela primeira vez, nós vamos ter recursos em lei, podemos assim dizer, permanentes, pelo menos enquanto durar a lei, e previsíveis para a segurança pública. Tá? E esses recursos, eu lhes asseguro, serão de muita importância. Serão recursos que vão alcançar alguns bilhões nos próximos anos, ele já começa, o take-off dele já é bastante positivo, e eles vão significar a possibilidade de chegarmos juntos aos estados com recursos para investimento, porque os estados gastam aproximadamente 90 e tantos % do seu recurso em recursos e paciência, custeio e pessoal. Né? Mas como nós vamos fazer isso? Nós pensamos em fazer através do que nós chamamos aqui de contrato de gestão. A sistemática do governo federal até aqui tem sido muito de coletes, que é colete, precisamos de colete, nós damos colete, precisamos de barco, nós precisamos de, claro, veículos, sempre precisamos, nós precisamos de sistema de monitoramento, etc. A nossa ideia é que a gente faça uma espécie de contrato de gestão, que é isso que eu chamo de dar rumo. Fazer um diagnóstico especificamente para aquele estado, naquela situação, e com ele negociar, dizer, olha, está aqui, tenho 100 milhões, tenho 50 milhões, tenho o que for, a gente pode fazer, inclusive, um plurianual, porque é uma previsão de recursos, mas agora nós queremos algo em troca. Qual é o ritmo de redução de homicídios? Nós vamos melhorar a formação das nossas polícias? Nós temos policiais hoje sendo formados em 3 meses. 3 meses. Qual é a formação que existe? Me dizia o interventor, o general Braga Neto, no Rio de Janeiro, que no Rio de Janeiro chegou ao ponto que um policial, numa formação, numa academia, ele chegava a dar 12 a 13, 14 tiros durante toda a sua formação policial. Isso simplesmente não faz nenhum sentido. Então, melhorar as suas corregedorias e, sobretudo e principalmente, quer dizer, uma grande preocupação nossa, que é que os estados estruturem as suas bases de dados, que gerem informações confiáveis e que a gente possa construir um painel. Porque hoje o Estado brasileiro é incapaz de produzir uma única estatística de justiça, seja criminal, seja do sistema penitenciário. Como é possível você construir uma política pública se você não dispõe de dados para construir essa política pública? Não é possível. E esse é o estado de anomia, em grande medida, que nós vivemos hoje em termos federativos. Muito bem. Um outro aspecto, os senhores devem ter visto a notícia, que é a linha de crédito e financiamento do BNDES. São 40 bilhões em 5 anos, 5 bilhões esse ano, 4 em termos de fast track. O banco BNDES se comprometeu em analisar as propostas em até 10 dias, dizer se sim ou não, e poder financiar. E como fazer isso rapidamente? Nós estamos, no dia 4 de junho, lançando uma ata nacional de preços. Ou seja, nós fizemos um conjunto de itens, são os primeiros, são 16 itens, vamos fazer um chamamento público com a ata nacional, constituir essa ata nacional, e aquele município, aquele estado que quiser o financiamento, basta aderir à ata, não precisa fazer licitação. Então, pulamos o capítulo da licitação, né? Que é uma forma, portanto, de acelerar esse processo. Então, nós teríamos, de um lado, financiamento, de outro lado, recursos concessionais, que esse ano nós vamos ter adicional para trabalhar com ele, sobretudo fundo a fundo. A nossa ideia, inclusive porque não pode mais, em termos de legislação eleitoral, trabalhar em termos de convênio, e colocar isso e começar. E isso nos dá o quê? Uma capacidade de indução. Indução, que é um aspecto central, e começar a definir determinados rumos. Né? Então, é isso que a gente tem procurado fazer. Além disso,
Ontem foi lido na comissão a medida provisória que cria o Ministério, que deixará de ser extraordinário, que me deixa muito triste, porque eu olhava para os demais ministros e dizia: ordinários, bom dia, como é que vai? Ordinários, como é que vão vocês e tal. Eles não simpatizavam muito, por isso mesmo eu resolvi tirar, para não criar problemas. Mas, enfim, na leitura ontem da medida provisória, nós colocamos, e eu espero que venha a ser aprovado, se não na próxima semana, na seguinte, a criação do Instituto Nacional de Estudos, Estatística e Pesquisa de Segurança Pública. Nós vamos criar, vamos fazer uma divisão dentro do IPEA, que é a maneira melhor de fazê-lo. O Daniel tem dado uma grande contribuição nesse sentido. Então, é partir o IPEA e começar ali a ser exatamente incubadora do Instituto Nacional de Estudos, Estatística e Segurança Pública. E, em segundo lugar, também criar a Escola Nacional de Segurança e Inteligência. Criar gradativamente uma escola que tenha padrão mundial e que possa formar os nossos gestores, que possa qualificar os nossos, que possa valorizar exatamente, que é algo central que nós precisamos dar atenção, que é a valorização dos que fazem a segurança e garantem a nossa segurança, o que é simplesmente decisivo. Uma outra parte do que nós queríamos fazer, que era o Conselho Nacional de Polícias, que nós queríamos ter com as polícias para discutir padrões, discutir, enfim, regras, procedimento, engajamento, currículo nacional, essa coisa toda. Eu acho que o SUSP ele consegue resolver por isso. Lembrando que o SUSP nos traz exatamente a perspectiva do federalismo cooperativista. Eu, pessoalmente, acho que algumas coisas ali poderiam ser melhoradas, mas, enfim, diante da situação que nós temos, daquilo que representa, a gente vai procurar, com o tempo, poder efetivamente melhorá-las. Além disso, nós criamos, por sugestão nossa, a Câmara Ministerial de Prevenção Social, exatamente o tema que está aqui. Eu costumo dizer, esquematicamente, já estou concluindo, que nós temos dois grandes eixos em termos de segurança pública. Um é aquela repressiva, que é o que se fala o tempo todo, repressão, repressão, prende, 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 repressão, repressão, repressão. Por quê? Porque nós estamos vulneráveis. Porque nós estamos, enfim, em grande medida amedrontados pela situação, encurralados pelo crime organizado. Mas que o melhor dos eixos é a prevenção social, aquela política que se dá antes, ex ante do crime, da desordem, do delito. É aí onde nós temos que, efetivamente, ampliar muito a nossa capacidade de atuação. E, a rigor, nós não temos uma política nacional estruturada de prevenção social relacionada à segurança. Daí formamos uma Câmara com todos os ministérios da área social, todos, que estão sob nossa coordenação. Né? Já estamos na terceira reunião, ela vai acontecer hoje, eu não estou nela porque estou aqui, viu, senhor Renato? Exatamente para poder estar aqui, mas o meu secretário executivo vai estar lá. E aí, em conversas com o Renato, com o Daniel, com outros mais que têm nos ajudado, a Samira, etc., nós chegamos à conclusão seguinte. Primeiro, que é o óbvio, qual é o grupo vulnerável e onde está o motor da violência? Dizer isso dá uma tristeza enorme. É trágico o que eu vou dizer. Aonde está o motor da violência? Onde se localiza? Em que grupo social? Juventude. Juventude de 15 a 24 anos. Nós estamos queimando as reservas do nosso futuro. Né? Realmente é trágico dizer isso. Mas são aqueles que mais morrem e são aqueles que mais matam também. Né? O Daniel fez uma proxy entre letalidade e idade, e depois, se aqueles jovens, por exemplo, tivessem concluído o ensino secundário. Nós teríamos só aí, nesse caso, uma redução de 40%, mostrando a conexão entre educação e violência. Muito bem. Então, esse é o grupo vulnerável. E onde é que está a violência em termos de território? Ora, está em 2% das nossas cidades. 109 municípios têm metade dos 61 mil homicídios. Então, obviamente, óbvio, claro, nós temos que focar nesse território, que são essas 109 cidades, onde está metade exatamente dos principais índices em termos de violência, e olhar para esse grupo em termos de prevenção social. Então, reunimos todos os ministérios e eu falei para eles o seguinte: olha, é este o grupo, é esta, sobretudo, a área que nós temos que interferir. Não quero nenhum programa novo, não temos tempo para isso, não quero dinheiro novo, não é isso. O que eu quero é que foque e que se estruture. E o Renato está me prometendo, e aqui eu quero comprometê-lo publicamente, nos próximos dias nos dá, através de dados, microdados do DataSUS, a gente chegar nos bairros mais violentos. Então é isso. Então, o momento é isso que dá para fazer. Reúne todos os ministérios, vamos ver como nos articulamos e chegamos nesses territórios, aonde está essa juventude, e vamos estender a mão a eles e a elas para que possa trabalhar. Por último, uma observação final de aspecto internacional. Eu venho do Ministério da Defesa e trabalhei muito temas de fronteiras. E eu ouço muito falar em fronteiras. E eu costumo sempre dizer o seguinte: vocês sabem o que é fronteiras? Não estou perguntando, apenas eu costumo
dizer o seguinte: nós temos a terceira maior fronteira do mundo, 10 países limítrofes, 4 países entre os maiores produtores de droga do mundo. São 17 mil quilômetros, 9 mil quilômetros de fronteira molhada. Sabe o que quer dizer 17 mil quilômetros? É pegar um avião em São Paulo e ir parar no Japão. É você cruzar o Atlântico Sul, passar por cima da África, passar por cima do Oceano Índico, cruzar a Malásia, mar do Japão e chegar no Japão. Isso são as nossas fronteiras. Então nós temos que ter uma política sul-americana voltada, evidentemente, democrática, mas uma política de segurança sul-americana. Nós temos que ter, inevitável. Daí a sugestão, e nós vamos nos reunir agora com a Argentina e Paraguai, se eu não me engano, no próximo dia 7, dia 8, para discutir uma iniciativa sul-americana em termos de segurança. Compatibilizando, evidentemente, regras, propondo trocar e integrar as nossas inteligências e assim por diante. Bom, desculpa, eu acho que Samira já me olha com um olhar ali perfurante, perfuro cortante. Eu, então, vou parar por aqui, quero agradecer muitíssimo essa oportunidade. Estar diante de um público tão seleto, tão informado, inclusive daqueles que são profissionais, e eu os saúdo e os louvo pelo seu trabalho, aqui presente, como também da academia, é fundamental. Nós temos muito pouco tempo. Mas eu concluo dizendo o seguinte: olha, esse tema segurança, que a gente vê de uma forma difusa, muitas vezes um crime, um assalto, um tiro, uma bala perdida, essa tragédia que todos nos atinge, quando uma criança é baleada, eu acho que todos nós somos em alguma medida, não por sermos tão jovens assim, mas no sentido de que pertencemos a uma mesma humanidade, e ela é integral. Então, mas a percepção, que para mim é clara, é que hoje a questão da segurança pública, tão negligenciada, né, ela hoje é uma ameaça à sociedade, às instituições e à própria democracia. Uma sociedade vulnerável, uma sociedade com medo e sem se dar conta de que alguém vela, que sente e se preocupa com ela, é uma sociedade à mercê de propostas autoritárias, regressivas e antidemocráticas. Então, eu acho que nós temos uma imensa responsabilidade. Acho também que sem a participação e mobilização de sociedade não se muda esse quadro. Nesse sentido, reunimos prefeitos, reunimos as igrejas. Ontem fizemos uma nova reunião com todas as igrejas, nós estamos trabalhando com elas. Fizemos reunião também com o próprio empresariado. Estou propondo, fiz uma primeira reunião para amadurecer a ideia de um conselho acadêmico ligado exatamente ao Ministério e à sua Constituição. Temos uma imensa tarefa de começar a construir o SUSP, tanto quanto possível, fazê-lo, e entendendo que sem a participação da sociedade fica muito difícil. Quando você analisa os casos de Medellín, de Bogotá, de Cidade Juárez, você percebe que aquilo foi ao longo de 8, 9 anos, 5 anos, dependendo da cidade, mas aquilo só foi possível manter aquele rumo, porque tinha uma sociedade mobilizada e consciente e assumindo as suas responsabilidades na manutenção do rumo da segurança pública, que é o que todos e todas desejamos. Muitíssimo obrigado.